Mas vamos agora para os confrontos locais. A oposição ao governo federal promete fazer uma intensa campanha para tentar barrar a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, ao posto de ministro do Supremo Tribunal Federal. No entanto, senadores de direita admitem nos bastidores que dificilmente vão conseguir sucesso nessa empreitada. Hoje estima-se que Dino tem entre 50 a 55 votos no plenário do Senado, sendo que o mínimo necessário são 41 votos. O Partido Novo lançou uma petição online contra a indicação de Dino, que até o momento já conta com mais de 170 mil assinaturas. Já o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, declarou em postagem no Twitter que a bancada da legenda no Senado já foi orientada a votar contra a aprovação de Flávio Dino. Abre aspas, o Partido Liberal é contra a aprovação pelo Senado do Flávio Dino para o STF. Ponto final. Fecha aspas. Ô Belucci, o Dino vai ser aprovado no Senado Federal. Fato. Anjinhos me contaram, como falava meu saudoso amigo Roberto Avalone, passarinhos assobiaram no meu ouvido, anjinhos me contaram que tem um pacotão aí que o Senado indicou 2 cadeiras no CAD e vai todo esse pacote junto. Então, me parece que esse protesto contra a indicação de Flávio Dino me lembra muito a Lei Eusébio de Queiroz. Sabe, por que tem a ver uma coisa com outra? A Lei Eusébio de Queiroz proibia o tráfico negreiro da África para o Brasil, seguindo essa lei de 1850. 5 anos antes, em 1845, a Lei Bill Aberdeen havia proibido o tráfico negreiro. E o Brasil aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, mas jamais lhe deu o cumprimento. Daí surgiu a expressão, isso é para inglês ver. Desculpe a metáfora tão distante, mas não é só para inglês ver essa resistência à nomeação do Flávio Dino? Parece de fato que é para inglês ver, mas de fato a oposição deve fazer isso, deve se opor, deve lançar petições online. Agora, quando esse tipo de situação é ventilada na imprensa, o nome já é, o Lula indicou o nome, isso já tem um bastidor muito forte. Inclusive, eles já ventilam toda a aprovação. Então seria muito, muito difícil o Flávio Dino não ser aprovado. Assim, o Lula, em tese, não encampa as pautas de minorias que ele encampou na campanha, não cumpre elas. Agora, o Flávio Dino certamente já foi aprovado. Agora, oposição, faça barulho, vá até o fim. Não adianta a oposição atuar como faz em alguns casos. Como isso já está feito, eu não vou fazer nada. Não, tem que fazer, tem que honrar os seus eleitores. Agora, eu não estranharia se durante a sabatina muitos dos parlamentares que se dizem de direita, se dizem conservadores, tecerem elogios ao Flávio Dino. Vamos acompanhar. Meu querido Ronaldo Pagotto, o Flávio Dino é competente. Ele passou no concurso para juiz, passou em primeiro lugar. Eu, pessoalmente, sei o que isso representa. Além de ser juiz, ele teve uma carreira vitoriosa. Ele é uma personalidade, claro, polêmica, ele tem posições muito duras, contundentes, mas, por outro lado, ele já chegou a dizer que é a favor da fixação de um mandato por tempo certo para ministros do Supremo Tribunal Federal. Na sua visão, o lado jurista de Flávio Dino, que é incontestável, se sobreporá ao lado político e ele tenderá, claro, tem esse momento aí dessa polarização, dessa tensão, mas ele tenderá a ter uma postura garantista. Eu lembro que quando foi a nomeação do Cristiano Zanin, me enfiaram o microfone na minha cara e disseram, você acha isso correto? E eu disse, o Zanin será um grande ministro e terá uma posição garantista. E ele tem se colocado dessa maneira, tem sido um dos melhores ministros do STF. Você acha que o Flávio Dino pode vir a desempenhar um papel de jurista no momento em que o país está tão dividido? E, enfim, qual a sua opinião? Eu acho ele um quadro muito qualificado, tem uma experiência profunda no judiciário, foi juiz federal durante muito tempo, estudou o sistema de justiça nos seus processos quando ele adentrou a academia, trabalhou e teve uma atuação
do Conselho Nacional de Justiça também, que foi uma instituição construída no período em que ele acompanhou bastante. E acho que sim, ele é um nome profundamente ligado a isso, Capês, que você chamou de garantismo, que para os eleitores, né, é esse pensamento dentro do judiciário que entende que, na dúvida entre prender um inocente e não prender um culpado, ele vai prevalecer a dúvida de não prender um inocente. Porque o Estado só pode prender quando tem certeza absoluta e tem condenação transitada em julgado. Então, o garantismo tem que valer para o conjunto e para todas as áreas do direito. Eu acho que o Flávio Dino, sim, tem compromisso com essa posição dentro da visão jurídica de maneira geral. E ela não é uma posição majoritária, e eu acho que ele é um dos signatários. Eu acho que é um nome muito feliz da indicação. Sei que tem debate sobre a necessidade de ter uma presença feminina maior. É uma vaga de uma mulher muito competente que foi substituída agora, está sendo, né? Vai ser substituída por ele. Acho que esse debate tem que prosseguir. Nós temos um sistema de justiça que tem uma presença de mulheres muito intensa nos estados e instâncias já de importância, e acho que isso tende a ter mais presença em todo o conjunto. E acho que esse debate não pode sucumbir a tensões e às questões da oposição. Acho que temos que ter um debate sério sobre essa necessidade de ter um judiciário que seja a expressão da sociedade brasileira, inclusive em relação a mulheres, a negros, e também as regiões do Brasil também precisam ser contempladas. Mas a tua pergunta, eu acho que a resposta é sim. O Flávio Dino é um quadro técnico de uma qualificação eu diria que ele está até acima do que é exigido para esse cargo. Acho que ele vai ser o ministro de fazer história no STF. Eu espero que a desembargadora federal do Rio de Janeiro, Simone Schreiber, tenha também a sua chance. Uma grande jurista que eu tive o prazer de conviver num congresso em Berlim, garantista, competentíssima. Simone, um beijo para você. Agora, minha querida Mônica Rosenberg, que pensou que era veterana, esqueceu que eu dei trote nela na São Francisco. Tomou trote meu na Faculdade de Direito da USP e vinha se pagando de minha veterana, foi minha caloura. E, aliás, uma das grandes estudantes, grandes advogadas que a nossa Universidade de São Paulo formou. Mônica Rosenberg, você quase veio às vias de fato com o Ronaldo Pagotto aqui no intervalo do Linha de Frente. Ainda bem que eu tive que separar vocês. Agora você concorda ou discorda? Eu gostaria de puxar a questão da sabatina no Senado, que foi o que começou aqui. Se a oposição vai poder segurar no Senado. E eu gostaria de lembrar a todos que esta sabatina é um grande circo que não serve para nada, porque o Senado não cumpre o seu papel de fiscalizar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, nós estamos discutindo se o Flávio Dino é bom ou não, se o Zanin era bom ou não. E sábado agora, ou domingo, teve uma manifestação na Paulista de pessoas pedindo impeachment de ministros e reclamando do Supremo. E eles deveriam estar gritando contra os senadores, que é quem deve ouvir o povo. O Supremo, a Justiça, deve ser cega, só não é surda, porque tem que ouvir os argumentos jurídicos, mas deve ser surda a pressão popular. Nós estamos errados ao pressionar o Supremo. Quem tem que sofrer pressão é o Senado, são os senadores. E aí, por que eles são surdos e não ouvem? Porque eles têm rabo preso. Tem que acabar o foro privilegiado. Olha onde eu fui parar. O foro privilegiado é um grande mal, porque todos os senadores que deveriam fiscalizar o Supremo têm processos correndo ali e, portanto, têm medo. Ninguém vai fazer nada. É por isso que você disse que ele vai falar bem do Flávio Dino. Vai falar bem porque depois ele tem processos no Supremo. Esse é o grande problema. E isso é o que subverte toda a questão. E é por isso que em 2019, quando a gente teve a Lava Toga, que deveria ter sido aprovado, não conseguimos 29 senadores para assinar a abertura da CPI da Lava Toga. É isso que a gente tem que começar a mexer. É aí que o judiciário precisa começar a ser analisado para também purgar dali quem não deveria estar. Isso começa nas bases, na primeira instância, e vai sim até o Supremo Tribunal. Meu querido Ricamelo, o Ministério Público é chamado de a magistratura em pé,
La Magistrature Debout, e fica sobre um assoalho, fazendo as suas sustentações em pé, ereto, com a coluna ereta sobre o assoalho, por isso que é chamado de parquet, o parquet. E o Ministério Público, na melhor definição de Calamandrei, seria um juiz imparcial, advogado sem paixão, mas ao mesmo tempo ele é parte. E sendo parte, ele tem uma posição muito clara e bem definida na relação processual. O Ministério Público é o encarregado de levar à justiça a pretensão acusatória do Estado enquanto ente soberano. É o Ministério Público que faz a acusação. Então o Ministério Público é parte. Ele tem que, nas suas manifestações, ele tem que ser vibrante, ele tem que falar com emoção, ele tem que colocar sua paixão naquela acusação, ele tem que lutar pelo seu ideal de justiça. Quando ele verificar que não há provas, ele tem o dever de pedir absolvição. É sua obrigação. Mas ele é parte. E buscando esse lado da persecução penal, ele tem que ter essa posição. Já um juiz, e os ministros do Supremo Tribunal Federal são juízes, não são promotores, não são acusadores. O juiz tem uma balança na cabeça. Uma balança. Ele ouve os dois lados, pesa e busca ali, naquela síntese dialética, a aplicação da justiça. Muito bem. Então, é um processo de formação de persuasão racional até chegar, como diria São Tomás de Aquino, em medius virtu. Entre acusação e defesa, ele vai buscando ali onde está a verdade. Você acha que o Flávio Dino, que foi juiz, tem experiência de magistrado, durante anos exerceu a magistratura, depois foi para o ambiente político, que é um ambiente naturalmente de debate. Como ministro da Justiça, ele traz essa verve da retórica, da colocação, inclusive muito espirituoso. Ali dava até pena de alguns senadores fazendo pergunta para ele, tal a diferença de preparo. Você acha que é uma mudança muito brusca, mas o Flávio Dino terá a experiência suficiente para saber que agora ele vai exercer uma nova função que exige dele uma postura diferente da postura que um cargo de ministro da Justiça ou senador exigem? Professor Capês, eu acredito que o Flávio Dino ele tem uma competência provavelmente muito superior a alguns dos seus colegas que já estão no STF. Tem essa discussão sobre politização. Primeiro teve uma discussão aqui da oposição falando se ele vai ter ou não, né, notável saber jurídico. É ridículo isso. Ele passou, são muitas décadas, né, de muito saber jurídico. A gente está comentando a competência dele em todas as instâncias e o Dino dá um show muitas vezes quando fala. E, gente, eu não sou um cara que está defendendo o governo, raramente, inclusive, eu defendo as atitudes do governo, às vezes defendo quando elas são positivas, né? Não sou uma pessoa radical, mas estou falando aqui sobre o Dino. De fato, ele tem muito conhecimento de causa e, de fato, nós, apesar de que um juiz, né, tem que conseguir balancear aí com racionalidade quando ele vai tomar uma decisão, não tem jeito, existe uma pessoa ali, tanto é que quando a gente vê os ministros do STF, às vezes você já sabe, esse ministro tem uma ideologia um pouco mais para esse lado, um pouco mais para aquele lado, e às vezes decisões são tomadas de acordo com essas ideologias. Claro que todas elas com racionalidade, porque muitas das decisões não é preto no branco, não é 0 ou 1, não é binário. Às vezes existem, a gente pode evidentemente analisar, refletir sobre uma decisão a ser tomada e às vezes o seu pêndulo vai para um lado ou vai para o outro. Acredito que o Dino vai conseguir, na grande maioria das vezes, atuar com esse pêndulo da maneira racional e equilibrada como deveria. Acho que é um ótimo quadro. A gente sabe que ele já virou ministro do STF. Na CCJ são dos 27 senadores, 9 são da oposição, 18 não são. Vai passar facilmente. 41 votos, ele tem mais do que 50. O Zanin teve 58 votos. Vai passar também. Isso aqui já são águas passadas. O que a gente espera agora futuro ministro do STF, Flávio Dino, é que você cumpra um bom papel, um papel de garantia de fatos, ser um garantista e cumprir com o papel do STF, que auxilia esse país, o nosso país, a fazer com que a lei seja, de fato, seguida pelos nossos cidadãos e pelos políticos e tudo mais. E a gente vai ver muito político da oposição, de fato, falando bem dele, porque, afinal, existem muitos processos de senadores que estão lá no STF. E última coisa, porque também ele vai conseguir, ele vai ser votado, evidentemente, o voto é secreto, gente.
Aqui tá fácil, entendeu? De fato, ele vai ser votado. Parabéns, novo ministro do STF. Faça um bom trabalho. Muito bem. Se o voto é secreto, também dá para ficar um pouco preocupado também. Mas não vai ter problema nenhum e que desejamos sucesso, boa sorte ao futuro ministro Flávio Dino e que veja sempre, mesmo na imagem desfigurada pela prática do crime, alguém construído à semelhança do nosso Deus, nosso Criador, como está no decálogo do Ministério Público elaborado por César Salgado, o promotor das Américas.